A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica em Gálatas capítulo 1, Paulo começa no versículo número 1 dizendo: de Paulo o apóstolo, não foram homens que me escolheram para ser apóstolo, nem fui enviado por homens. Quem me fez apóstolo foram Cristo Jesus e Deus Pai, o Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos. Versículo 6. Estou admirando que vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, e estarem aceitando uma versão diferente das boas novas. Versículo 10. Será que eu estou tentando conseguir a aprovação dos homens ou a Deus? Por acaso eu estou procurando agradar aos homens? Se eu estivesse agradando aos homens, não seria um servo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo, ele foi perseguido. O apóstolo Paulo tentaram colocar até em dúvidas o ministério, o apostolado de Paulo. Grupos se levantaram contra ele. Por quê? Quando nós pegamos as cartas de Paulo, Paulo é o tempo todo chamando a atenção da igreja, trazendo a igreja ao primeiro amor, trazendo a igreja à centralidade das Escrituras. E quando nós fazemos isso, meu irmão, minha irmã, quando nós denunciamos o pecado, quando nós pregamos o evangelho genuíno, provavelmente nós vamos ser massacrados, nós vamos ser perseguidos. Pessoas vão tentar denegrir a nossa imagem. Pode ter certeza disso. Por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 8, vai dizer: ainda que desça um anjo do céu, ou um de nós pregue um outro evangelho sem ser esse que eu vos tenho anunciado, que seja anátema. Que seja anátema. Nós, como servos do Senhor e servas do Senhor, nós precisamos, meu irmão, minha irmã, denunciar todo e qualquer tipo de erro que esteja acontecendo no meio do povo de Deus. Comportamentos que não agradam a Deus, comportamentos que estão trazendo dificuldade para a igreja do Senhor, comportamentos que estão dividindo a igreja do Senhor, comportamentos que esteja fazendo com que a igreja do Senhor sofra por conta dos seus erros. Deus chama profetas, homens e mulheres de Deus, para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. E quando se fala em pregar o Evangelho, naturalmente, meu irmão e minha irmã, está falando em confronto. Em confronto. Se alguém estiver pregando o Evangelho, se alguém estiver proclamando o Evangelho e não estiver confrontando a mim e a você, é porque não é o Evangelho que está sendo pregado. Porque as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem ser confrontadas. E as pessoas, da mesma forma que aconteceu com o apóstolo Paulo, elas vão começar a colocar vários adjetivos em você. E vão levantar pessoas para colocar a igreja contra você. Vão chamar você de tudo. Vão chamar você de tudo. Vão aplicar vários adjetivos a você. Por quê? Porque você está incomodando. Porque você está falando acerca de pecado. Você está tentando trazer à igreja a centralidade das Escrituras, a caminhar de acordo com o nosso manual de regra e fé. A igreja não pode ter partidarismo. A igreja não pode viver de grupinho. A igreja não pode ficar de disse-me-disse. A igreja não pode ficar, se transformar em uma empresa, em um monopólio, seja lá de qual grupo. Igreja é lugar de glorificar o nome do Senhor. Igreja é lugar de confronto ao pecado. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Estamos vivendo dias difíceis que nem no meio secular nós podemos expressar mais as nossas opiniões. Se falamos alguma coisa, somos fundamentalistas. Se falamos alguma coisa, não pode falar isso. Se falamos, não pode falar aquilo. E isso está vindo para dentro da igreja. Tem muita gente deixando de pregar o Evangelho porque com medo de ser mal visto por grupo A ou grupo B. São crentes covardes. São crentes covardes que vê a igreja caminhando por um abismo e não tem coragem de abrir a boca para falar.
não tem coragem de pregar o Evangelho, não tem coragem de chamar a igreja ao primeiro amor, não tem coragem de trazer à igreja a centralidade das Escrituras. E Paulo foi um homem corajoso. Paulo exortou a igreja. Paulo começa escrevendo aos Gálatas, confirmando o seu ministério, dizendo: ó, eu não vim aqui para servir a homens, eu fui chamado foi por Deus. Eu fui chamado foi por Deus. E nós precisamos ter essa convicção, meu irmão, minha irmã, que o nosso chamado foi por Deus. Nós fomos chamados por Deus para proclamar as boas novas, para confrontar o pecador e para sermos também confrontados, porque quando nós estamos pregando o Evangelho, nós somos confrontados. Que possamos, meu irmão, minha irmã, viver isso, colocar isso em prática. Não tenha medo de abrir a boca. Fale quando tiver que falar. Diga. Não fique fazendo média com pessoas para ser bem aceito a grupos ou não grupos. É o que está acontecendo no meio da igreja. É por isso que a igreja está desse jeito aí. Tem muita gente aí que acabou com a igreja. Tem pastores aí que acabaram com a igreja. Transformaram a igreja em clubes. Viraram apóstolos, semideuses. Pastores que fazem parte de convenções. Destruíram a igreja. Destruíram, sabe por quê? Porque a igreja era composta de membros covardes. Membros covardes. Pessoas descompromissadas com a obra de Deus. Pessoas frequentadores de igreja. Pessoas que não se expressam na igreja. Essas pessoas são religiosos. Religiosos, apenas meros religiosos. Frequentadores de igrejas. Não estão nem aí com o que está acontecendo com a igreja. Mas eu e você, nós temos que ser diferentes. Nós temos que pregar o Evangelho. Doe a quem doer. Doe em quem doer. Não importa. Você vai ser apedrejado. Você vai ser perseguido. Mas você precisa permanecer fiel às Escrituras. Para chegar no final da tua caminhada, você poder dizer, assim como o apóstolo Paulo: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. E que possamos verdadeiramente colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E não fazer como os Gálatas, esquecendo, abandonando aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado à igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando sabedoria para podermos ser verdadeiramente um representante de Cristo aqui na terra. Fiquem na paz e tenham um bom dia, em nome de Jesus.